Vamos abrir as nossas Bíblias neste momento no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versos 1 a 10. O tema da mensagem é obstáculos à salvação. E nessa passagem, e apenas nessa passagem, um personagem nos é apresentado. O seu nome é Zaqueu. E este texto sagrado nos diz como ele encontrou a salvação. O texto nos diz, meus irmãos e minhas irmãs, que tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo quadruplicado. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, bendita seja a palavra do Senhor. Meu querido, minha querida, é muito bonita a história de Zaqueu. É uma história com final feliz. Zaqueu alcançou a salvação das mãos do Salvador. Mas essa história que teve um final feliz, marcada foi por vários obstáculos. A história de Zaqueu foi uma espécie de corrida de obstáculos, onde barreiras tiveram que ser superadas até que finalmente ele alcançasse o seu objetivo. E será que valeu a pena enfrentar todas essas barreiras? Bem, pergunte a Zaqueu. Ele hoje está no céu com o seu Salvador. Amigos e irmãos, às vezes também a nossa vida se assemelha a uma corrida com obstáculos. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? Qual é o final feliz que você deseja para você? Bem, para alcançá-lo, talvez você precise superar alguns obstáculos. Zaqueu precisou superar obstáculos para alcançar a sua salvação. É o que nós lemos neste belo texto do Evangelho de Lucas que estamos considerando. Para ser salvo, Zaqueu precisou superar barreiras. E que barreiras foram essas? Bem, primeiro havia uma barreira financeira. A questão era o dinheiro. E no caso de Zaqueu, a barreira não era falta de dinheiro, era excesso dele. A Bíblia começa dizendo que Zaqueu era o chefe dos publicanos e que ele era rico. Isso às vezes pode ser uma dificuldade. Roupas de seda e sapatos caros não são apropriados para subir em árvores. E Jesus disse que é mais fácil um camelo,
passar pelo fundo de uma agulha do que um homem rico entrar no reino dos céus. Às vezes, a riqueza, o status, a posição social são dificuldades que um homem ou uma mulher enfrenta para abraçar a fé em Cristo. Eu sou uma pessoa de alta posição, tenho conhecidos na alta roda, apareço nas páginas das colunas sociais, sou um homem abastado, sou uma mulher respeitada. O que vão dizer de mim se eu me tornar um crente, uma servidora de Jesus Cristo? Se isso passou em algum momento pela mente de Zaqueu, certamente ele afugentou esse pensamento, porque não desistiu do seu objetivo. Mas havia uma segunda barreira, uma barreira física. A Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura, e entre ele e o mestre havia uma multidão, uma barreira mesmo, uma parede formada não por tijolos, mas por pessoas. E às vezes nós precisamos enfrentar barreiras físicas, de transporte, de locomoção. Às vezes nós precisamos ser apresentados a Jesus Cristo através da língua dos sinais. Mas nós não podemos permitir que qualquer barreira, mesmo sendo ela de natureza física, se interponha entre nós e o Salvador, entre nós e a salvação. Uma terceira barreira que Zaqueu precisou saltar foi a barreira social, porque ele não era bem visto. Os cobradores de impostos, ou publicanos como eram chamados, não eram apreciados nos tempos de Zaqueu. Primeiro, porque eles cobravam impostos para os romanos, e eram assim vistos como colaboradores, como traidores. Segundo, porque costumavam cobrar a mais e embolsar a diferença. E desse modo eram considerados corruptos e ladrões, duplamente pecadores, duplamente amaldiçoados. Por isso, quando Jesus disse a Zaqueu que iria entrar na casa dele, as multidões se revoltaram, começaram a murmurar. Jesus era tão santo, Zaqueu era tão pecador, como aquelas duas realidades poderiam ser conciliadas? Mas ainda que alguém tente afastar você de Jesus, por um comentário, por um olhar, por uma condenação, como Zaqueu, você precisa ultrapassar esta barreira, se quiser que a sua história tenha um final feliz. Eu acredito que a quarta e última barreira que Zaqueu teve que saltar foi a barreira moral. Porque, ao que tudo indica, Zaqueu realmente era um homem desonesto. Ao dizer que se havia defraudado alguém, restituiria quadruplicado, Zaqueu estava reconhecendo a sua falta, a sua culpa. Então Zaqueu reconhecia que ele tinha alguns pecados. Sabe, você precisa ir a Jesus como você está, mas você deve entender que Jesus não deixará você do jeito que você está. Ele mudará você, essa mudança é necessária. E meus irmãos, minhas irmãs, nem sempre as pessoas estão dispostas a isso, a abrir mão do seu pecado, a abrir mão do seu ganho ilícito, a abrir mão do seu vício, do seu mau hábito, para seguir Jesus, porque de certa forma muitas pessoas estão apegadas ao seu pecado e não querem largá-lo. Isso é algo terrível, porque o pecado nos escraviza. O pecado destrói a nossa vida, a nossa reputação, o nosso nome, o nosso caráter, o nosso casamento, a nossa família, a nossa saúde. Mas ainda assim, ele nos seduz de tal maneira que às vezes achamos difícil abrir mão do nosso pecado para seguir
a Jesus. Aqueles que conhecem os livros de Tolkien, O Senhor dos Anéis, O Hobbit, já conhecem um personagem que talvez seja o personagem mais trágico desses romances, que é o Sméagol. Sméagol é um Gollum, é uma espécie de monstro, um pequeno monstro. Mas nem sempre ele foi assim. Nas histórias de O Hobbit e de O Senhor dos Anéis, Sméagol originalmente era uma pessoa comum, era uma pessoa normal. Só que certo dia ele encontrou um anel. E esse anel concentrava em si toda a maldade. Tolkien era cristão, então eu acredito que ele tenha usado este anel como um símbolo do pecado, como uma referência ao pecado. E no dia em que Sméagol encontra esse anel, ele se apaixona, ele se encanta, e ele começa a chamar esse anel de seu precioso. E aquele anel se torna a coisa mais importante na vida de Sméagol. Ele se sente rico, ele se sente afortunado, ele se sente especial, ele agora tem um tesouro, ele experimenta um prazer, uma satisfação inebriantes. Mas aos poucos, aquele anel vai transformando Sméagol em um monstro. O seu corpo, assim como a sua alma, vão ficando terrivelmente deformados. E agora, Sméagol já não é mais uma pessoa como as outras. Ele vive solitário, no coração das cavernas, a sua aparência foi totalmente destruída, ele perdeu a sua razão, fica louco, conversa consigo mesmo. E tudo por causa desse anel amaldiçoado. Mas mesmo o anel tendo feito tudo isso com ele, ele continua apaixonado pelo anel e dizendo: meu precioso, meu precioso, meu precioso. Queridos, é isso que o pecado faz com a gente. O pecado nos seduz, o pecado nos escraviza, o pecado nos destrói. E mesmo fazendo tudo isso, muitas vezes nós pensamos em guardá-lo e o chamamos de precioso. Ele destrói o nosso corpo, ele destrói a nossa reputação, ele destrói o nosso caráter, ele destrói o nosso casamento, ele destrói a nossa vida. Se não nos livrarmos dele, ele destruirá a nossa alma. E ainda assim, muitas vezes o acariciamos, o apertamos contra o peito e dizemos: meu precioso, meu precioso. Ah, que Deus nos livre dessa maldição. Zaqueu enfrentou todos esses obstáculos, financeiros, físicos, sociais, morais. E o que nós aprendemos com Zaqueu? Pelo menos 3 coisas. A primeira coisa que nós aprendemos com Zaqueu é que, se estivermos no caminho certo, enfrentaremos obstáculos. Pastor Marcelo, como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Uma boa dica é: se você encontrar problemas, se você experimentar dificuldades, se nesse caminho houver barreiras, há uma grande chance de que seja o caminho certo. Eu lembro que há alguns anos a nossa igreja estava realizando uma obra, uma reforma, e do lado de fora eu passei e os funcionários, os construtores, os pedreiros estavam ali conversando, e um daqueles pedreiros falou em voz alta para os seus amigos: eu não vou mais na igreja, eu não vou mais na igreja, cansei de ter problemas. E eu não tenho o hábito de escutar a conversa dos outros, mas ele falou tão alto, e eu não resisti, me aproximei dele e perguntei: o que está acontecendo?
E ele disse: é isso mesmo, pastor, lá onde eu moro eu comecei a ir numa igreja, a frequentar uma igreja, mas depois que eu fui, a minha vida está cheia de problemas, eu não vou mais. E eu disse: rapaz, você sabe quem é que está colocando esses problemas no seu caminho, não sabe? E ele disse: eu sei, é o diabo. E você vai dar esse gostinho a ele? Eu perguntei: não, pastor, eu não quero mais saber de problemas. Deixa-me dizer uma coisa muito séria para você, olha para mim, presta atenção. É melhor ser perturbado pelo diabo um pouco aqui nesta vida, do que ser perturbado pelo diabo a eternidade inteira lá no inferno. Quando Zaqueu se propôs a fazer o que era certo, ele encontrou barreiras, ele encontrou dificuldades. Um caminho fácil é o caminho que leva à perdição. Mas se você quiser fazer a vontade de Deus, o inferno inteiro se levantará contra você. E é aí que você precisa entender a segunda lição que Zaqueu nos ensina. Se por um lado é verdade que quando estamos no caminho certo enfrentamos obstáculos, por outro lado não é menos verdade que se quisermos estar com Jesus, não podemos deixar que nada nos impeça. Essa noite nós cantamos uma música aqui no nosso culto dizendo: vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, porque o meu alvo é Cristo. A Zaqueu bem poderia ter cantado esse cântico, não é? O alvo de Zaqueu era Cristo. E ele não permitiria que nenhum obstáculo se levantasse entre ele e o Salvador, entre ele e a salvação. Então, se você quer ter vida eterna, se você quer que a sua história tenha um final feliz, não busque o caminho mais fácil, meu querido, minha querida, busque o caminho certo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A terceira e última lição que nós aprendemos com Zaqueu é que Jesus removerá todos os obstáculos do nosso caminho se tivermos fé. Podemos superar todo e qualquer obstáculo, toda e qualquer dificuldade, porque Jesus quer que nós estejamos com Ele. Não é pela nossa força, não é pela nossa força de vontade, é pela nossa determinação, é pela graça de Deus, pela maravilhosa graça, é por esse amor que não falha, que nos resgata, que nos tira de onde estamos e nos leva em direção a um final feliz. Sabe, quando Jesus morreu, lá naquela cruz, quando Ele disse: está consumado, Pai, nas Tuas mãos entrego o meu espírito, um véu que havia no templo, e que simbolizava a distância entre o homem e Deus, se rasgou de alto a baixo. O véu foi rasgado. O caminho foi aberto por Jesus Cristo. Não há mais qualquer obstáculo intransponível entre você e Deus. E essa noite, se você quiser, mas quiser de verdade, Jesus removerá toda e qualquer barreira que porventura lhe possa parecer intransponível, porque para Jesus todas as coisas são possíveis. Meus queridos, a história de Zaqueu teve um final feliz, e eu espero que a sua história também. Vale a pena superar todos os obstáculos para ter o melhor de Deus. Vale a pena superar todos os obstáculos para estar com Jesus.
Deus abençoe você.